Como eu não posso atolar meu celular demais, ainda que não tem tanta coisa, mas vai picando, vai ficando um vídeo. Só na hora que liberar eu jogo aquilo tudo no canal. Não vou jogar muita coisa, nada em Facebook mais não. E meu message tudo bloqueado, assim, não converso com ninguém com mais nada, não tem nada. E aí eu peguei a experiência de naquele ano anterior. Foi a virada do ano. Foi, eu já nem sei associar o que foi o que. Eu peguei. O que você vai fazer o segundo ano? Qual que é no ano passado? Existiu isso que eu estava trabalhando em tudo? Que eu já nem lembro. Eu estava daqui o primeiro ano, mas foi o restinho dele. Que já passou outro. Um ano depois. Eu já estava aqui na recepção também, só na cozinha. Já não estava indo lá pra cima, ainda que eu fui várias vezes, eu tive que fechar na quarto 10 horas da noite. Nossa, Deus. Nossa Senhora. Não aguentava mais naquelas casas. Eu não fui, não aceitei limpar do irmão dele, que disse que era cheio de coisa, não tinha intimidade, não quis. Nem em casa deles e nada, não fui chamada e tal. Mas todas as de aluguel que são mais, né? Que tá tudo aí e tal, ainda que tá construindo duas grandes atrás da do pai dele, o cara falou que ia negociar pra comprar negócio fora aí, né? Da Leblon que ela quer e tal. Um apartamento, entre aquilo lá que tava batendo lá em cima é tudo dele, nem sabia. Caindo lá na lateral. Ali em pé aquela casa algumas vezes, aquela outra perto, que é de divisão de herança, que era um em cima e embaixo. Uma tanta barata, depois que detetizou uma fúnebre entre aquela casa verde e aquela, e um dos apartamentos que eu fui, ainda que aquilo tudo lá é deles alugado. Então, quer dizer, nossa, era muita variação de. Tem como ser hoje, pra vocês que vai hoje, vai chegar lá, vai não sei o que, não sei, nossa senhora. Eu larguei tudo, não tinha como ter rotina de nada. E passei a não ter rotina de nada, então eu peguei, eu tô tentando lembrar o que foi a virada do ano passado, mas provavelmente eu trabalhei muito na cozinha, nem tanto nos quartos, mas aconteceu, acho que sim, sim. E entre a recepção que eu já tinha madrugada, foi, né? Pra você ter noção, nem sei, eu já virei madrugada, né? No final do ano foi comigo, nem sei. Tá aí pra trás eu tava tudo tanta coisa, sabe? Que eu fui pegando parte da recepção, fui me sentindo essa frustração do que, sabe, não, isso, sabe, não, o computador já existia um interesse de largar tudo nas minhas costas, que se eu já tivesse colocado a questão no computador de fazer o que a menina faz, já perceberam que eu tenho a rotina, eu já chego, olhando se a garagem está aberta, se tem lixo lá embaixo, se as cadeiras estão fora do lugar, já largam, né? Se eu sentar ali, a cadeira fica, as lixeiras tudo cheio, então eu saio conferindo os banheiros até lá na sauna, se alguém não chegou, todos os lugares, e tem os lugares que tem hora que colocar os trem que chove, sai fechando as janelas, aí já fica atenta, porque eu tomei muito expor com o negócio de luz, qual andar, então já tem aquela treta de olhar, chegar num papelzinho, sempre eu anoto, automatizei algumas coisas, né? Então, o que que é entre entender alguma coisa de conceito, mas a TV é bem complicada, eu acho que algumas coisas aqui mesmo não atende lá em cima, o pessoal reclama do sinal em todos os lugares, TV, tem as reclamações, quartos também são quartos básicos, não é, ó, eles gostam muito, e o que amarra eles aqui mesmo, eles adoram a estrutura do hotel, o espaço, mas eles gostam muito do café da manhã, é muito, né, em cima de repor as coisas e tal. Eu acho que deveria ter mais organização sobre algumas coisas que independe dele falar isso e aquilo em termos de, eu sei que e é muita coisa, mas em termos de geladeira, de freezer, ainda que elas se organizam, mas teve alguns momentos que, né, colocar as coisas por cima do freezer, fazer que quantidade de suco. Tem umas tretas que eu tenho todo dia em torno ali, de todo dia, hoje de novo, todo dia, queima muita coisa sem necessidade por excesso de conversa fiado, caneca, essas coisas, muito. E sabem driblar aquilo que você já vê que é um blefe, entendeu? Sobre quando eu vi o que era cobrado, o que ia para limpar algumas coisas desde o ano que eu entrei, nossa senhora. Ainda que, tal horário pode estar mandando fazer isso e aquilo, mas pelo tanto que enxugou sabe? Nossa senhora.
E aí, o que que foi eu estar ficando? Aí quer dizer que em momento eu ficava só à noite. Aí fui eu, né, que peguei o horário de entre 10, 10 e meia, 11 até 11 e meia, para ter que esticar no outro dia, para também me jogarem na cozinha, cobrir isso e aquilo, tem como esticar até as 9, tem como esticar até as 10. Aí eu te dou esse dinheiro aqui a mais, mas eu preciso que você fique até... Dia sim, já ter virado e ficar uma quantidade de horas enorme até. Você aproveita, você almoça, não sei o que, mas é tudo muito... Você vê aquele perfil daquele propinador que compra na nota assim e tal, né? Umas questões e é muito ridícula a situação de fiscalização. É tudo em todos os lugares onde eu passei. Tudo, todos, sabe o que é todos? Propina, sinais indevidos, tudo é lavagem de dinheiro e opção pelas os mais porcosos e corruptos que não tem título e que tem título comprado. Ou seja, cada classe que é um sistema de cobalhamento de desclasse que é a ética, o que faz essa causa e efeito de classe. É muito tenebroso. Então eu volto repoporrizando essas coisas. Então, muito cansativo. Ainda ter, não significa às vezes teve uma horinha, falar, ah, tá tudo liberado porque fez tudo. Tinha hora que a gente tava escondendo nos cantos no corredor. E elas viam que eu tava sofrendo pra caralho com aquilo. Aí a dentista que falou que deixou agendado para dia 12. E tem todo um clichê de grupo, mesmo que não tem ninguém, né? Mesmo que algum lugar tenha isso e aquilo, mas no meu caso é tudo diferente. Tem que explicar, entornar detalhado, e se aquela porcosa que tá abaixo do pé de todos. Então eu entendi um jogo de sobrevivência e que eu não usava, não via problema como rebaixamento e nem ser explicativa de ajudar os outros, mas sobrou muito gogó não, tá? O trem é bem complicado. Aí o cara não veio, falou que viria, deve ter saído, feito alguma coisa, falei que tô aqui amanhã. Levo dinheiro pra casa, volto com dinheiro, não vou levar meu dinheiro pra casa, né? Pago uma coisa num dia, no outro vai, quer dizer, no outro dia eu tenho que vir trabalhar ali, não tenho a chave, não tenho nada. Aí eu acabo de atender, vou lá depositar o dinheiro do Thiago, deixo pro outro dia pra fazer compra, eu vou em casa, volto, pego depois que eu malhar e desço pra fazer compra, né? E Deus me livre, né? Aí, se for comprar o celular, falei que eu comprar, não tem aula que gravar isso e aquilo, eu queria gravar algumas coisas que estão internas. Mas pra quem? Tô falando com quem, né? Que horas é conveniente me deixar assim, eu fizer um protocolo, né? Tá saindo gratuito, dizer que Deus tá achando que Deus tá mandando, né? Até que ponto ser assim, né? Mas de fato tem que ter um grupo. O que seria deixar na mão dela em praxes, mas a praxes que eu tô colocando de fato tá junto comigo num pacote, né? Se você está botando a mão em tudo, é tudo reage, né? E diz que não tô, né? O que que viraram botar a mão em tudo? Uns se tornam grandes, né? Como é que é? 400 mil a diária? O gasto diário de Donald Trump, aí assim fica fácil assim, não paga, em causa e efeito, larga pra lá. Mas como que também conseguem determinadas coisas, né? Ou diz que achado não é roubado, em dado momento alguém chega e é convidado, entre outras questões, né? Que momento você se tornar um candidato é vantajoso ou não é, quando também vai envolver os espaços de todo mundo e olhando acima de todas essas coisas, né? Olhando entre algumas coisas que a gente vai ver na internet, que é uma rotina, né? De dizer que R$ 2.000, R$ 3.000, você fica apavorado, o que é? Tirar os zeros, o que é mesmo comprar e vender, recursar, o que é mesmo que não tem preço, o que mesmo que é baixar o câmbio de coisas mal instrumentadas, entre as desvelocidades colocadas, o que é o retardo imposto, aceleramento imposto sobre todas as questões corporais e que estimulam a coletivizar alturas e profundidades que se tornaram cada vez mais descabidas, que é um grupo de risco, que é o assintomático, que é o grupo controle, placebo, né? Mas, ó, depois do almoço a gente tentava, né? Aí às vezes vinha, não, mas faz isso, mas coisa que você não imagina, que você fala, meu Deus. Entra arrastar aquelas trouxas, descer, vai juntando lá atrás aquele monte. Nossa. Nossa. Absurdamente cansativo. Aí ajudar na tortinha, ajudar nos sucos. Cortar aquele monte de coisa. Lavar aquele monte de coisa. Fatiar aquele monte nessas datas. Nossa. Muita coisa. 100 pessoas tomando café. Você imagina ali.
Lava a vasilha sem parar e ele ainda desce para dizer que tá controlando a água, controlando isso, aquilo, dando expor. Tem algumas coisas que, lógico, que são compreensíveis para poder fazer uma coisa funcionar, o custo-benefício da coisa, mas sempre tem muita coisa incompatível em termos de comida e em termos de que é você permitir varejar a merda que é, aproveitar ou deixar que faça isso e aquilo quando passam a ficar achando que pode meter a mão, né? Em tudo e extorquir de todas as formas, você olhar sobre todos os lados, mas olhar muita coisa descabida. Muita coisa. Muita coisa. Muito, nossa. Passei a preferir lugares que não tem esse teorema de festinha cínica. Passei a viver uma tristeza muito grande e depois eu tentei sair muitas vezes pelos distratos. Muitas, sem ter pra onde ir. Ao pavor de ter que voltar pra padaria. Nossa, eu chorei até não querer mais. Minhas rugas, meu rosto, meu corpo. A pancada foi muito grande, muito, 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 muito. Aí eu fui correndo disso, na medida que foi me jogando para a recepção e jogando entre aspas. Eu tive que ficar entre 3 dias para teorema da baixa temporada, vir ou dobrar e fazer uma quantidade de faxinas dos dias das datas grandes, para depois ir embora. Dobrar, fazer o trabalho de recepção, entender de fato que horas que eu ia ter que estar aberta, isso e aquilo agora já entenderam, eu chego, né? Olho tudo lá fora, psicótica com as portas, com a garagem, com as luzes, saber alternar as coisas, saber qual andar que vai, todas as coisas que tem que levar dentro do quarto, prestar o atendimento, eles demonstram lembrar de mim, que gostam muito de mim, tem pessoas com poder aquisitivo variado, geralmente muito alto, e carros caros, mesmo que aluguem tal carros, aeronaves, né? Que em outros lugares também não são nem considerados, mas realmente, né, carros enormes, aquela coisa toda. E não estou precisando de arrastar, ajudar tanto, muitos são muito educados, né? Mas é clichê, homens 100%, 99% infiéis, com uma gravidade. E você olhar o perfil de ignorância de alguns mal-amados, inclusive homossexuais, tá? Tipo, duas demônias, uma paga de simpática. E por que não entre si, mas não tem condição a que veio da muleta. Suportável a mulher. Então, sei, né? Eu que aprender um pouco também, né? Mas muito sem noção. As guerras de determinados grupos, muito descabimento, muito. Você sabe que tá sempre amarrado numa. Qual que tá comprando qual, é um balaio de gato grande que virou essa teoria de ainda fingir que precisam da cama de solteiro. Ai, um jogo de coisa. Aí quer dizer, as assimetrias que vieram, que não é um motel, ou que também seria no motel, entre avaliar o que é um descabimento ou um risco, que é o, como é que é, o insalubridade, o que teria sido, né? Então quer dizer, eu fiquei doente, minha garganta estourou, rebentei a cabeça, visão, meu cu tava gritando, como diz o outro. Meu joelho, o que foi meu joelho? Que foi meu cotovelo. Meus joelhos, meu cotovelo virou um papel, subir e descer isso tudo, não tinha condição mais. Num momento eu comprei hormônio porque eu achei que eu ia morrer. Pra tirar minha dor, é o que sobrou e deu tudo errado, desandou tudo, me jogou para aquelas casas lá. E elas falaram que isso ia acontecer. Falaram assim, ó, sai fora. Mas na ideia de sempre os outros ficar desempregados também. Falou, você tá achando que não vai jogar um monte de coisa em cima para compensar? Então eu tinha que vir compensar. E aquela coisa é baixa temporada, vocês estão de rabo para cima. Quantas vezes água a planta até matar as plantas afogadas. Podar, inventar tudo que podia para poder não ter que pagar esses concerteiros, ainda que tinha o outro, né? Que saiu fora do horário, aí vem o que é colocar recolocar o panorama do quadro de funcionários, como da questão dos quartos, que eu já falei, mas os quartos no começo, que ele chegava a parecer de outro mundo, ainda que você olha, é um quarto comum, mas acertar fora quando tem esses concertos todos de que limpar, mas num dado momento passar o de peroba das portas, lavar os vidros, lavar o banheiro como um todo, tudo com detergente, com água sanitária, que é abrir os ralos, limpar negócio dentro, mexer nos rejuntos, aí tempo que ele manda o homem vir rejuntar tudo e ter que entrar limpando tudo. Como colocar, ainda que são toalhas simples, né? Toalhas, fronhas, o que é as cobertinhas. Trazer, repor água, papel, sabonete, subir com aquilo tudo. Aí ir lá e pegar o kit das coisas, né? O que é solteiro, casal,
tapete, toalha, a quantidade de sabonetes, de água, papel, sair com as trouxas. Nossa. Arrumação, que implica às vezes ter que lavar o banheiro, ou limpar de forma, né? E tem o dia da troca, que é também trocar as roupas de cama, e mesmo você ver os quartos e passar aquela situação constrangida, sumir o celular, a mulher que esqueceu o negócio, não me deparei com a situação, você tá embaixo de câmera, a pessoa pode te acusar, e eu querendo deixar o meu salário com quanto atrasado para pagar, que a mulher tomou café, e o que que aquilo foi contar e fazer confusão nas minhas costas, mandar eu vir, encontrar aquela mulher em algum lugar, meter chumbo, né? Eu vim com aquele vestidinho verde, vim e tal, tinha tomado banho, tinha consciência tranquila da coisa, tentando explicar o que era ir lá embaixo, ver se alguma coisa tinha, só porque entrei no quarto, a mulher, o celular, a vagabunda minha estava dentro do quarto. Eu ia fazer o quê, né? E mesmo assim eles me pediram desculpa, aqui os donos, né? O homem depois, mas fica exposta, entra e você descobre um passado histórico das coisas que é comentado. É uma quantidade de coisa que é falada, entre outros, você não pode falar, não pode falar, não tem nada a ver e tem que resolver isso, como os outros não podem saber não, mas não pode falar. Falei, ué, já está sendo falado perto de um funcionário, isso, aquilo, e você imagina tudo isso, a pessoa entrar, ver que você mora num lugar simples, ainda mais como tentam impostar algumas situações que você tem que estar sempre abaixo e tomar no cu pelas coisas que os outros não resolvem, que às vezes pelo comportamento você já vê, né? Tá com o telefone no ouvido, tá falando uma coisa com a pessoa na frente para dinheiro, igual porco pra merda. Então você cria aí tem uns, toma esse porco porque não cobrar imediatamente, então eu passei automaticamente criar uma forma de insistir, de falar duas vezes, insistiu pra pessoa pagar, e tem hora que tomei poucos esporros, mas tomei, né? Um do homem que falou, nunca vi isso, mas ele falou, não tô apto de viajar. Eu paguei 50%, agora eu vou pagar no final, eu quero entender o que é o serviço, não sei o que, senão eu não vou voltar, não vou indicar, só que ele ficou tão satisfeito com o café da manhã, com outras coisas, depois ficou meio que arrependido com o que falou. Mas eu, na maioria das vezes, não passei problema algum, vi o problema que aconteceu do lado daquele Caetano. O moço eu só cobrei, aí eu comecei a ser meio que destratado por não saber cobrar com a minha menina. Aí tá me não, tu não faz isso, não faz isso, deixa. Tem uns contrastes, tipo, teorema de que hoje tiro tá faltando, baixa temporada, sei o que, é muito pouco. Então, a maioria das vezes, situações muito incongruentes de deixar assim dinheiro embora com força, entendeu? Foda-se, não sei o que, mano, tomar no cu na casa do caralho. Acho que eu tô precisando, acho que eu tô passando fome, acho que não sei o que, uns trem bem, uns xingaiados, uma coisa muito tenebrosa enquanto eu tava de dia, chamar todo mundo e xingada mesmo. E mulheres que estão com ele há muito tempo, inclusive, que também não largam o osso, mas também milhadas com força mesmo, entendeu? E xingar tudo quanto é nome, palavrão, os caralho a quatro, é bem tenebroso mesmo, acho bem vergonhoso, sabe? Essas situações inesquecíveis, então em particular destratada, tomei esporro dela, tomei esporro dele, nossa, como eu não queria voltar. Quantas vezes eu não queria voltar e criou esse contexto, então eu chego, né? Eu fico, faço aquele efeito que eu sei que ele, não necessariamente porque eu tô embaixo das câmeras, mas eu conto tudo, eu já coloco mais cedo pela última coisa antes de eu sentar ali e ficar direto, ligar o ventilador, tem uns contrastes de temperatura. Esses dias cansados, chego, tomo meu termo aqui, bato meu shake. Então já viram que eu gastei, como indico, as próprias coisas deles que funcionam, eu gastei ganhando mais, viram minha outra forma de vida. E a diferença do que eu passei a não comer aqui, nem nada, que tanto que já desceram com comida em algum dado momento, né? E não fazia a menor diferença se eu quisesse comer um pão, isso, aquilo, porque já montou e já viu como que eu funciono. Então entenderam que eu, né? Quantos meses que eu tô dobrando direto, mas como o fluxo é absurdamente alto e tem que ficar todos os dias acordado, de fato, né? Não tem a menor condição mesmo de ter que dobrar. Ficaria insuportável em janeiro. Falou, não, não posso, seria tomar uma multa. Já sabem um dia que é o quê, porque tem controlado, o grupo deles controla tudo, é avisado tudo. Eu tive um panorama de tudo isso na cozinha, né? É avisado quando vão para algum lugar, quem tem que avisar no quê? No grupo do churrasco, que o policinha avisa. Tem blitz não sei aonde, manda saber. É tudo assim, uma coisa muito bizarra. Muito bizarra. Então, né, eu fui automatizando falar no telefone, do jeito que salva falar e tal. Engraçado, tomei muito esporro, não pode chamar os outros de querido, mandar isso, aquilo, a menina é cheia de coraçãozinho, blá, 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 blá. E mesmo o tipo de coisa que não pode fazer, que viu o cara veio pra lua de mel, que o cara teve coragem de fazer. Ainda procurando, depois ainda o cara não tinha visto a minha cara. Que bem apavorado com aquilo, né? É muita gente, muito cara de pau. Tá achar que um hotel não é um problema. Eu acho que um motel deve ser, não sei até que ponto eles vão literalmente pra fuder. Ou até que ponto quem que tá no carro.
que é pedofilia, o que é isso, o que é quem tá gravando por dentro pra fazer pornô na coisa, porque tem tudo, né? Mas até que ponto o hotel, você olhar com o olho do motel e do, né? É uma coisa, né? Até que ponto a trama do que tem que ser negligenciado, tem que ser etiquetado, não pode ser falado, que virou artigo definido de teoria de idade, quem que tá bombado, não tá bombado, é grande, é pequeno, né? Tá todo mundo num quarto, é prima, é amigo, eu quero o último quarto, vou com os meus filhos, pra você ficar afastado, é um menino, uma menina de menor, ou... Aí entre as coisas que achou esparramada no quarto, qual que fez o anal, o que esforçar para mostrar para quem, entre o que larga esparramado, camisinha, né? Eu não peguei embostalhado demais, mas tem nada disso, mas porra, né? Vinho, coisa que o pessoal pisa e joga tudo. Tem um dia de limpar metade da menina fora aqui, o caralho, porra. Então tem que botar a mão na coisa, fazer, passar, detergente, um monte de coisa. Deu coceira por dentro do pé, deu um monte de ziquezira, sabe? Muito. Aí quer dizer, querendo ou não, você tem que lavar o espelho, lavar as paredes, secar, passar os negócios de cheirinho, jogar água sanitária, jogar tudo. No começo eu fiquei muito apavorado com a questão do tempo. Eu falei, como vai fazer isso todas as vezes? Não é possível a pessoa entrar uma vez, tem que fazer isso de novo e não dá tempo. Nossa, eu tomei a quantidade de esporro. Eu não sabia, não me sentia bem colocando as coisas na cama. Parece que eu via tanto detalhe dentro do quarto. E é detalhe. Ainda que não fique o quarto. Abri o quarto ali, tava ridículo, parecia que tava tudo torcido. Tem até que ponto, como que passa, como que é isso, aquilo, qual que era o lençol que vinha tudo pra cá. Que se tivesse um isso e aquilo, você tinha que tirar e separar e volta de novo, pega mais. Você tem um amarelo, se manchou por causa disso, a guerra por causa daquilo tudo. Nossa. Pega o frigobar, seca, se tiver que degelar, ainda que bota para degelar. Ou tá ensinando descongelar e lavar virando para dentro do banheiro. Aí tem que limpar aquela merda, limpa, pega, bota sacolinhas dos lixos, pega lixeira nova, não sei aonde, vai não sei o que. Então, nossa senhora, minha coluna, minhas costas. É varrer, passar o pano, passar o cheirinho, limpar tudo, de chegar e passar os dedos assim, ó. Nossa senhora. Seja, né, o que viraram serviços, e o que são serviços, por mais que é legal, você vê um serviço, isso e aquilo, mas você olhar sobre a ótica do que é um serviço de casa, condições multi-industriais, o que é em larga escala e menor escala perante, né, o que vem barato, o que vem caro, o que vem quando tem essa relação de não deixar de ser um serviço de casa, aparentemente, né, entre o que é aparentemente um hotel simples, perto de outros hotéis e fluxos, né, o que são os que tem vários serviços de comida, andares, um trelelê do monte de coisa, quarto cheio de trelelê, de dobradura, de o que é um quarto booking, isso aqui fala da booking, né? Aí o que é que tem que fazer decorado, com não sei o que, dia que pedem isso e aquilo, que tem que comprar uma coisa ou outra, mas pede, entendeu? Ah, é casado, quero que bota flores, bota e olha que não tem banheiro, não sei, imaginando, Deus me livre. Tipo de coisa que eu acho que se tornou bem produtivo. Naquele tempo que ia com barraca, ou alugava-se uma casa, que não deixa de ser uma questão, seu olhar, né? Ainda que vira a divisão do trabalho, essas coisas em si. E né, o que virou entre diarismo e doméstico, pró-doméstico, auxiliar de serviço geral, uma merda do caralho. Serviços técnicos, o trânsito de tudo, o seu olhar, o cruzamento e a probabilidade e a corrupção esparramada na coisa quando gera, né? Mais problemas de acidente, de não fixação sobre repetições que tradicionalizam bem compreender marcas e serviços e respeitar, afunilar a condição trabalhista para se tornar de fato essa tem tanto tempo na casa, essa conhece isso, cai um pouco que é jogado na minha cara o serviço, se não fosse eu emagrecer assim, né? Porque emagrecer, perder volume a qualquer custo, que aparentemente a roupa não traga, né? Fica com uma forma mesmo que camuflada, que você não veja que tá gordura fake, não tem isso, você não vê o tegumento, porque tem essa teoria, depois que tira a roupa, ó, né? Então tem o tal do emagrecer rápido, é você cutucar o diabo com a vara, né? Entre ganhar volume, o que é bunda, o que é bombar, mas emagrecer rápido é você cutucar os demônios de todo mundo, é algo bem tenebroso mesmo. Eles fazem qualquer coisa, então essa teoria de falar mal porque tá usando isso aqui, não, eles fazem qualquer coisa sempre. O
que virou aborto, o que virou para justificar a putaria total, para foder de várias maneiras, para se atingir o que é o culimpo no culimpo de quem vive tudo que a gente escuta, é o que vira quando você, né, aponta, tem que olhar as coisas, o que faz a diferença, por que trocam tanto de casais, se você realmente perguntar o que virou causa e efeito de academias, né? O que é sexo coberto ou não coberto, ou você olhar como utilizam dobraduras ou instrumentalidade entre especificidade de trabalho, mas o que virou, né? Toda essa merdalhada do caralho e tal de câmera para tudo que não serve, que tem que servir, é um golpe gigantesco que é tenebroso. O que virou prostituição e irresponsabilidade de regras por falta de ética é o primeiro ponto. Até que ponto utilizam todas as webs, todos os desgraças humanas, inclusive me deparar com esse Ministério Público, Fórum, Delegacia, entre tráfico e prostituição e pedofilia, como isso é distribuído e controlado, milícias e grupos, e todos sabem, né? A conveniência, né? Então a bomba, né? Uma hora a bomba convida mesmo, né? A fé convida a justificar, a liberdade sempre esteve no corpo, quando que o corpo quer trabalhar para se cobrir, quando implica em ser vantajoso obedecer porque já não cansaram de mal fazer, dizer que obedecer alguma regra depois do leite derramado, de cobrir, de etiquetar, né? Então um pouco mais dessas coisas aí, que nem entre que foi a questão dos quartos, então né, lava a pia, lava aquilo tudo lá, já meio que coloquei entre os casos que eu coloquei atípicos e as situações indevidas, o risco, né? De todas as coisas, entre você que tem que atender todas as coisas, inclusive. Nossa, tenebroso cansaço. Eu atingi estados fibromialgicos aqui dentro, fora também tentar gravar algumas coisas dentro do quarto, tá falando, tá fazendo leitura, alguns horários, que também implicou em entender que a conexão cair, que não é bom, nem sempre levei celular, não fazia sentido, e a maioria leva, eu tá sempre pedindo socorro, falando alguma coisa, marcando alguma coisa, acho tudo isso muito grave, mas quando se implica dizer, parece um escravismo, e até então, nossa, né, olhando sobre uma outra ótica, né, olhando da ótica do platô de estar no cargo máximo, camuflado por um valor a mais, porque já não tem uma outra forma de vida, e paga tudo sozinho e fez sobrar, aparentemente, né, é uma luxúria. Olha o que está por trás de toda coisa, né? O que sobrou aceitar ficar por trás, fingindo estar pela frente, onde que eu estou? Qual é o cargo que eu exerço? Se eu quero ir para academia lá de baixo, olha o problema. Se eu fico nessa aí, é sempre um problema. Não tá desconectado de todas elas, desde a primeira de onde eu entrei, aonde, né? Aí você fica fácil o efeito dominó, justificar o que são paredes e não paredes entre as fronteiras, o que categorizaram, ainda que pangeicizações justificassem distâncias de continentes, dizer que a gente não vai em algum lugar, né? O que é conveniente, né? Então, um pouco dessa coisa que eu já gravei para trás tudo, entre repanoramicizar os dois papeizinhos, um pouco mais entre já ter falado, mas esses dias, a briga que fez pela última eu saía. Querer sair, todas foram muito distrato, muita ignorância, pavor, nunca senti a vontade, mas já gerou um contexto, né? Mas ainda não é uma questão de vontade. Mas fico totalmente à vontade para fazer a coisa que já entendeu que eu não corro de trabalho, se eu fechar as portas, mas hoje é um dia de deixar as portas até mais abertas também. Mas daqui para frente a tendência é golpe, um monte de coisa de ligação e tal. O que foram essas coisas todas que eu passei, passei aqui, que eu gravei para trás. Entre, né, o que quantidade de funcionários que passou e o trânsito que ainda existe, ainda que uns ou outros eu não vejo vírgula, né? O que aí a outra ali é tão dissimulada e ela é tão entre a dona carregar a conversa, ela já carregava. A absurda conversa pagando de gostosa, quando aquela vez colocou uma situação para depois me encher de esporro, dizer que ela querendo que eu falasse uma coisa, eu falei que ia sair, querendo que resolvesse para ela isso, aquilo que me deu o esporro. E era um jogo que no outro dia tava pedindo para fazer as coisas, fica sempre pedindo igual aquela botando a criancinha mais nova para fazer. Entendeu? Era um jogo que na verdade ela já estava falando mal de mim, como ela carrega tudo junto com as outras. Então, para camuflar uma situação e bancar de boazinha entre as relações pessoais, trocar coisa ou dar coisa, isso, aquilo, aí eu vi que era muito pior do que eu imaginava. Driblei um tempo, apresentei o hotel como um todo, sobre a minha perspectiva, fiz série, fiz um monte de coisa, conversou. Ainda bem que entrou o marido, o namorado, para fazer um afastamento, porque já estava, né, já era na verdade me controlar e carregar a conversa fiada.
E eu ainda levava como uma forma de dizer, né, eu já não me sobrei aqui, mas também não sou considerado. E tudo que aconteceu virou, né? Quanto mais elas fofocaram e criou-se um contexto de pedir para ir embora várias vezes, porque achou que de fato eu fui preferenciada e mesmo fui. Colocar assim, preferenciada, né? Não tira a bunda para nada, tá ali uma poeira de papel, coisas que não são anotadas, não são apagadas, e tem todo o plano de largar, já tem a treta de nunca deixar algumas coisas para que caia nas costas do outro. Então, tipo, né? Você anotou isso aqui do lado, mandou resolver isso aqui, não precisa mais, mas deixa aí que qualquer coisa a culpa é dela. Então elas são, né, lá dentro, alguém emperrou o negócio lá da parede, ficou ele lá na cozinha, ele foi botar a mão lá atrás do gás ou no interruptor, ainda que teve os caras que consertam aqui, mas eles estavam consertando aqui, eles não emperraram e virar as costas. Aí elas botam as culpas em tudo, a quantidade de papel higiênico que você botar lá no canto do banheiro, só lavar, vão molhar, vai ficar encharcado o rolo, vai ficar tudo lá para deixar que pensa que sou eu. Quem cagar e sentar o negócio, que pensa que sou eu. Então, só que ele já viu que você não cola mais. Aí ele botou a mão ali, ele, porra, por que elas não avisam? Eu falei, você já sabe como é que é. Aqui não se avisa isso, elas quebram e vão embora, espera que seja jogado nas minhas costas. Ele é, eu já percebi isso bem mesmo. Falou de todas as formas possíveis. Agora eu não deixo ligar para quando você está em casa. Falei, eu também não vou ligar para ninguém, nem te responder isso e aquilo. E eu não entendia que eu tinha que printar. Tava um jogo tal de, né, até que ponto gostoso. Aí tem um contexto que a gente vai colocar do papel que eu anotei, porque tinha coisa que não sabia que era para registrar no número do hotel, então eu printava e jogava no dele. Aí tava virando uma trama de conveniência nas minhas costas, que na verdade liga pro meu telefone tá ali do lado de fora, tudo é o que tem que resolver, então printo já o comprovante no dele. Então, o que era registrar no hotel, porque em 2 momentos eu não sabia registrar o Zap, então eu joguei no meu para resolver, para não perder o hóspede, a conversa começou comigo, depois eu fui, apaguei, eu deixei registrado, mas até que ponto a outra menina queria ver, né? Não é tão esperta assim, não faz as coisas, chega em casa, tudo esquece, chega em casa, tudo fica falando, aí jogava conversa para dizer que estava me dando atenção e que era só eu, isso aquilo, a amizade já, né? Aí viu que criou toda uma nova trama para eu sair, se fudeu, e ainda, né, e não gosta, não pode contar o dela, tem que saber que o meu é maior. Jamais ficaria, não ficaria o que você faz em um. Eu em ter que ir lá embaixo fazer isso, tem que fazer, não tô recebendo para isso, tô recebendo para isso, tô recebendo para aquilo. Então, só que querendo ou não, eu acabo ganhando mais sim que elas, não é o mesmo valor. Então aí já é um problema, então todas elas caíram do cavalo, que entrou num contexto que provavelmente viu que eu estava procurando uma carga horária e tal, então na cabeça dela já cobriu, já até dobrou, né? Então ela vai ficar mais furiosa ainda, então ela já entendeu que não daria para tirar e jogar o namorado assim, fizeram um inferno, ainda que fala que ele não tá precisando, fizeram um inferno muito grande, ele não gostou de colocar aqui, o cara não queria fazer nada, eles queriam ficar só os dois ali vendo o vídeo, uma coisa bem, né? A família falou que vinha ficar 3 meses, eu não sei o que lá, depois voltar com ela, e tem a questão variada. Então é muito nítido, aí tipo, eu tirei o telefone disso aqui e tal. Me manda aí de novo como que usa um sistema punitivo e é onde a falsidade de jogo entre eles fica muito declarado sobre algumas coisas que eu peguei. Tirei o telefone da Diana da minha agenda, tirei o da Samile, tirei o da Adriana. Tá tudo pagando de boazinha, porque eu falei que embora deve também ter tomado esculacho, só que é o jogo dele de manipular todo mundo e esculachar tal. Só que ele teve que baixar a bola para mim infinitas vezes, porque eu falei que eu não ia voltar. E eu tinha falado para me pagar na sexta-feira que eu ia vazar. Então eu acho que para ele também não manter a pose, que ele fez isso algumas vezes, quando percebeu que eu ia virar as costas, desceu, hoje foi tudo nota de 50. Desceu, foi sair e deu o dinheiro todo ali, né? Elas ainda mandaram vir para trás para ver o que era, porque a mulher tá perguntando, sei lá o que aqui ainda, porque que tava demorando para ir não sei onde, que acho que esse foram, não sei se foi de táxi, algum lugar, ou sei lá. Tava ali saindo do carro, não sei se era o dela, na hora que eu olhei ali da menina e da filha dele. Acho que era das duas, elas têm carro, não tem por que andar de táxi. Mas o dele ficou ali, não sei, o dela às vezes que ali fora. Você gosta de deixar o carro lá de fora para dizer que tem mais carro, para dizer que tem isso e aquilo, mas é uns negócios estranhos. Ainda que muitas coisas compra demais, outro tem que ficar amarrando, manda falar que botou R$ 50 no carro de não sei. Tipo assim, tem um jogo de situações e tem um jogo que fica muito explícito ainda que, nossa, e a culpa de contar essas coisas? Me senti criminosa, me senti, sobrou tudo isso, entendeu?
me sentir, a pessoa pensa, fiz isso com ela, ela me elogiou, agradeceu momentaneamente, porque eu gosto de agradecer coisas momentaneamente. E o risco que a gente não sabe ainda olhar sobre quando a coisa envolve comida, contaminação de comida, toda forma de maldade. Quando você vê que muita coisa é premeditada e declarada, inclusive quando o jogo de bens é alto, ainda que se tenham ali aqui uns tanto tempo de serviço, tanto tempo de relacionamento, é tudo algo muito grave. Eu vejo ainda que aparentemente chegou a família, subiu todo mundo, né? Tá tudo muito bem, Jana não sei o que, aparentemente ela quer que eu esteja aqui a dona, isso e aquilo, mas temos, né? Esses dias aí, essa tentativa de sair ou justificar uma coisa abriu um leque de muitas questões. E vamos ver se a amiga dela vai malhar. Achei tudo muito, né? Vamos ver se vai malhar entre os 480 conto a mais, vamos dizer que quase 1.000, né? Para ver sobrar virando o ano, se manter 2 alunos assim seria, né? Fazer uma diferença para pagar aquelas coisas, para ver se o salário que depois volta, eu não vou voltar para ir para dentro, né? Quando for baixa temporada, e seria ele provavelmente me jogar no horário da tarde e voltar a menina para amanhã. E dobrar, que ele viu o custo-benefício tenebroso em cima disso. E só assim que eu consegui sobreviver nesses horários, porque eu pedi demissão várias vezes, tenebrosa, sem ter para onde ir, não aguentando mais. Situações, ele é absurdamente escroto, absurdamente ignorante, é bem criminoso, eu penso. Essa coisa de misturar, você achar o rei da cocada da coisa. Aí isso vira um histórico lá dentro, né? De dizer que a pessoa mudou da noite pro dia, nem era assim. Era um merda, o irmão abriu um leque, saiu, né, ostentando isso e aquilo e tal. E existe uma guerra muito grande. Como em muitos lugares, mas entre a trama desses grupos da cidade, entre qual mantém o status o quê. E, né, é bem complicado o negócio. Ele, como ele disse, tem que ter cacife pra morar aqui dentro, filho, e coragem, tá? Porque não é qualquer um, não. Eu falei, Ele falou, pobre não cabe aqui dentro, não. Eu falei, né? E o quarto lá continua sem TV, sem muita coisa, tudo limpinho, a parede tá bom. Que teto lá fica lá mais ou menos daquele jeito, não incomoda, tem umas gretinhas que aparentemente tá branquinho, chão um segundo limpa. Banheiro também, não deixa de ser. Ainda que eu já tô sentando pra cagar, já bato o olho naquele, né? Com aquele olho de vingança, aqueles fungos que vai dando, que vai chamar aquela vassoura lá. Não demora, tem que comprar outro também, mas tá suficiente. Pra limpar, passar o detergente, dar uma. Aí você larga sempre o balde cheio assim atrás, esvaziar, tirar dali. Ai, vou cagar. Ele ia sair, misturou, fez um pouquinho aquela hora. Fiz um efeito bosta negativo. Tem isso, né? A escala de coisas, quando atinge não só a variação da dieta, o contraste do nervoso e essa tal de compensação de reserva, ou dia do lixo, que é você avaliar suas condições esfintorais, o que é uma condição que é vantagem higienizada, não é modo de dizer, vai dar uma caganeira, vai brincar, ainda que não dá assim assado, mas você colocar as situações minuciosas do que, né, com bom senso, enquanto não se vê em morte absoluta, né, questões que vamos dizer, né, que é o tratado desse retorno até aqui.